Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Por Mais Leitura e agora falando sobre adaptações curriculares de pequeno porte, que alguns podem chamar de adequações curriculares, outros podem chamar de flexibilização curricular. O fato é que atualmente esse currículo, dentro da proposta de inclusão de pessoas com deficiência no contexto escolar, a gente tem aí esse currículo na atualidade pensado, ou que deve ser pensado, numa perspectiva holística, ou seja, enxergando esse sujeito como um conjunto e não como situações isoladas. Dessa forma a gente vai construir processos de ensino e aprendizagem muito mais direcionados e muito mais eficazes. Nesse contexto aí se tem o aluno como centro da aprendizagem. As dificuldades e as deficiências devem ser tratadas à medida que os alunos se envolvem nesse processo de aprendizagem e o reconhecimento de que o conteúdo do currículo deve partir das necessidades dos alunos e deve ser significativo e com sentido para cada aluno. O professor funciona como centro da mediação ou como mediador e as atividades e projetos devem também trazer significados para quem está recebendo tais situações, tá? Adaptação de acesso ao currículo tem como objetivo a eliminação de barreiras arquitetônicas e metodológicas. Vamos entender dois termos. Adaptação curricular de grande porte são políticas públicas, gerenciamento de políticas públicas, formação de professores, acessibilidade urbanística, material de uso dos espaços de atendimento e espaços escolares, e não dependem de nós. Depende da esfera governamental. Ok? Adaptação curricular de pequeno porte depende do professor. Da porta da sala para dentro, ele tem autoridade para ajustar atividades, para eliminar conteúdos que ele acha que naquele momento não é relevante para aquele aluno, para adaptar atividades, para adaptar formas de avaliação, para adaptar tudo que ele achar necessário de acordo com cada aprendente que está naquele espaço. Ele não precisa do consentimento da direção da escola, ele não precisa pedir autorização do governo, em qualquer âmbito de governo, ele precisa apenas ter atitude. É a maior barreira que a gente ainda tem no processo de inclusão, é a superação das barreiras atitudinais. Tá? Então é importante esse contexto da adequação curricular de pequeno porte, que ela depende apenas do professor para que ela possa acontecer. Mas é difícil trabalhar dessa forma, eu sei. Mas se a gente não se propuser a fazer isso, isso não vai acontecer. Quando a gente fala de inclusão, a gente diz que é direito de todos. Mas é responsabilidade de cada um. Criar condições físicas e ambientais é condição do governo. Mas criar atividades, elaborar atividades, pensando naquele aluno, é competência do professor. Seja ele fazendo isso sozinho, ou seja com orientação e auxílio do profissional que trabalha com atendimento educacional especializado, que vale a pena essa parceria aí como forma de propiciar melhor condições de acesso a esse aluno quando se trabalha dessa forma conjunta. Então, nesse contexto da adequação curricular, independente da deficiência que a pessoa apresente, é importante que o professor esteja aberto a receber esse aluno, e entender que existem algumas situações nesse contexto de sala de aula que depende apenas da ação dele. As adaptações curriculares, elas permitem as seguintes modalidades de apoio à educação dos alunos com qualquer deficiência, elas devem ser prestadas nesses espaços escolares. A partir do uso de sala de recurso, onde ele vai ser estimulado no contraturno. É possível que ele seja retirado em algum momento da sala para fazer uma atividade, se naquele momento a atividade não puder ser bem executada por conta da quantidade de alunos na sala. É possível que naquele momento alguém possa pontuar ou acompanhar ou ler aquela atividade para ele. Se ele assim melhor responde a partir desse ledor, que pode auxiliar, é um direito dele ter esse ledor. É um direito do aluno ter esse suporte durante a atividade, durante a avaliação. Ele para estar incluído, não tem que fazer igual aos outros. Ele tem que fazer da forma que ele pode fazer, mas desde que alguém esteja respeitando essa forma de fazer
esteja ajustando as situações para ele. E quem faz isso é o professor, e quem faz isso é quem trabalha com essa adequação curricular de pequeno porte. Então vamos trazer aqui algumas questões que são importantes para esse contexto de adequação curricular. Nem sempre a pessoa com necessidade educacional especial pode participar totalmente de uma atividade. Ou pode participar desde que receba suporte, supervisão. Se ela tem essa supervisão, ela pode participar de qualquer atividade, independente de como ela aconteça. E aí temos algumas situações que são consideradas de pequeno porte e de competência do professor, como, por exemplo, modificações simples no currículo, desde a organização de agrupamento de alunos para a realização de atividades, organização didática, que são conteúdos objetivos de interesse do aluno ou diversificados pelo professor, bem como a disposição física de materiais para a execução desse conteúdo didático, dentro desse espaço de trabalho, organização de período, previsão de tempo. Isso quer dizer que algumas situações podem ser adaptadas na forma de avaliar, que consiste em seleções de técnicas que o professor pode fazer atendendo particularmente cada aluno em suas necessidades, procedimentos didáticos de atividades de ensino e aprendizagem, que pode ser a seleção de métodos, de recursos de apoio, temporalidade. O tempo previsto para a realização da atividade pode ser maior ou menor, dependendo de cada aluno. Ele não conseguiu fazer naquele tempo, ele pode ter um tempo extra, é um direito dele. Ele pode até fazer em outra sala, se você assim dispuser esse espaço para ele. Então são pequenas estratégias que quem melhor consegue organizar é o professor. É lógico que ele vai bater de frente em alguns momentos com algumas resistências. Mas se a gente não encontrasse resistência, a gente não superaria muitas dificuldades, a gente deixaria a coisa acomodada. Então, essas pequenas adaptações, de colocar o aluno na frente, retirar o aluno de perto de alguém que conversa, perguntar para o aluno como é que está o campo visual dele em relação ao quadro, observar se o aluno enxerga bem, precisa ampliar essa letra, se ele responde melhor oralmente ou escrevendo, se ele precisa de alguém ali perto para acompanhar, se você precisa ficar perto dele para ele não perder o foco atencional. São pequenos ajustes que dependem apenas da atitude do professor. Adequação curricular de pequeno porte depende único e exclusivamente do profissional que está em sala de aula. E é lógico que ele pode necessitar de auxílio de profissional do AEE, de um cuidador que está acompanhando aquele aluno, lembrando que quem elabora a atividade, aplica e acompanha é o professor. O cuidador pode auxiliar naquele momento, mas a competência da atividade é do professor. Tá? Adaptação curricular de pequeno porte. Está lá no documento do MEC de 2009 para quem queira consultar. Vale a pena investigar um pouquinho sobre isso. A dica de leitura de hoje é acessibilidade, edificações, mobiliários e espaços para uma real inclusão escolar. Essa é a dica de leitura do nosso vídeo de hoje. Fica aqui para quem tiver interesse em buscar por esse material, para que a gente entenda também um pouquinho sobre acessibilidade física, urbanística ou de qualquer outro espaço para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência física, além daqueles com outras dificuldades que precisam também de acessibilidade física, ok? Eu sou o professor Wilson Cândido, esse é mais um vídeo da série Por Mais Leitura, que a gente tenha de fato mais leitura. Abraços.